Vamos então dar início à entrevista com o técnico Dorival Júnior após a vitória sobre Ituano em classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Dorival, boa noite. Gostaria que você fizesse uma análise da vitória, né? 1-0 que o São Paulo teve mais de 60% de posse de bola, 18 finalizações contra duas só do Ituano. E a importância, né, de logo numa primeira semana de trabalho em um clube que estava pressionado, você, né, conseguir 2 vitórias e uma classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Eu acho que o resultado em si foi muito importante. Nós vimos uma equipe com muita vibração em campo, determinada, uma equipe que teve paciência, teve posse de bola, procurou sempre jogar em função do gol adversário. Nós já sabíamos de antemão que a forma como o Ituano gostava de jogar, e os jogadores foram muito conscientes em tudo isso, porque é uma equipe que tem um jogo de ligação muito forte e uma aproximação, principalmente com o garoto do meio que tem o dom, né, de colocar os seus companheiros na frente do goleiro adversário. Eu acho que houve uma conscientização nossa em todos os aspectos, em todos os sentidos, houve uma doação muito grande. O time estava equilibrado, teve posse, teve não a posse pela posse, mas uma posse com agressividade, procurando movimentar rapidamente. Talvez não tenhamos tido a velocidade necessária para podermos envolver de um lado, virando a jogada, finalizarmos, mas mesmo assim eu acho que já ganhamos muito nisso, porque o nosso posicionamento na primeira etapa foi quase perfeito, onde nós retomávamos a bola rapidamente. O perde pressiona da nossa equipe foi muito bom e fez com que nós tivéssemos aí uma boa vantagem e uma boa parte da primeira etapa com a bola nos pés, buscando sempre a criação, sem que sofrêssemos perigo. Acho que foi uma atuação importante, segura, equilibrada, mas é natural que ainda tenhamos aí muitas coisas para que busquemos uma melhora. Dorival, boa noite. Parabéns também pelo aniversário. Você fez algumas mudanças, né? 2 forçadas, outras 3 aí por opção sua, de um jogo para o outro, da sua estreia para hoje. Você tem um objetivo inicial de achar uma equipe titular ou, num primeiro momento, você vai mudar o time dependendo do adversário? Depende do adversário, da situação do momento, do atleta. Por exemplo, o Luan saiu esgotado do jogo anterior. Dificilmente ele teria o mesmo nível de atuação que teve, principalmente na primeira etapa da partida contra o América. E o Michel, ele vinha para a 6ª partida seguida, jogando quase que na totalidade. Eu acho que seria conveniente ali uma parada para que ele se recupere e de repente, aí, no final de semana, esteja em campo buscando uma melhor condição. Tudo agora vai ser reavaliado para que tenhamos uma equipe contra o Coritiba forte, uma equipe também consistente, jogando em cima daquilo que o futebol vem apresentando, né, em todas as situações. Eu acho que esse jogo de transição, que não nos interessa, mas que tem acontecido com a maioria das equipes, nós temos que estar muito atentos e ligados em tudo isso. E para que você possa ter uma equipe em campo, em condições de poder estar suportando esse ritmo apresentado, é natural que você tenha que estar muito forte fisicamente, com a equipe recuperada para o jogo seguinte. Então, a maior preocupação será nesse sentido. Mas vamos primeiro recebemos os jogadores para depois uma reavaliação e aí sim aquilo que faremos no jogo de Curitiba. Dorival, tudo bem? Você tem o mesmo número de jogos do que de treinos, né? Você deu um treino na sexta com o elenco completo, jogou no sábado. Domingo recuperou, treinou segunda para jogar hoje. E Curitiba, viagem para Colômbia. Esse começo vai ser difícil, por isso você vai ter dificuldade de tentar implantar alguma coisa pela falta de tempo de poder trabalhar esse time, ter 3, 4 dias para poder fazer um treinamento? Eu acredito na repetição, né? Eu acredito que você apresente uma condição para o atleta e tenha que repetir movimentos para que você coordene tudo isso. Não dá para você fazer. Você não consegue colocar volume de treinamento. Eu precisaria disso.
Por outro lado, estamos usando muito exatamente e o vídeo para a gente buscar algumas correções e apresentarmos algumas possibilidades aos jogadores. O que eu vejo assim é que está existindo uma conscientização importante, um entendimento, eles estão muito atentos em tudo aquilo que nós estamos solicitando, tem sido importante. Ainda não é o ideal, mas eu acho que nós estamos caminhando aí, melhorando um pouquinho a cada jogo, como aconteceu. Sofremos um pouco ao final da partida, sim, porém não tivemos jogadas por dentro, nossa última linha já trabalhou muito melhor do que na partida anterior, poucos cruzamentos, muita jogada aérea, bolas frontais, e isso eu acho que nós conseguimos neutralizar boa parte das tentativas que o Ituano teve. No mais, assim, eu acho que é uma questão de tempo, né? E buscando, assim, esses pequenos ajustes. A equipe ainda vai ter uma oscilação, que é um fato natural, mas eu vejo que se acreditarmos, se confiarmos naquilo que está sendo proposto, apresentado, e os jogadores mantiverem essa postura que vem tendo, talvez nós aceleremos esse processo e diminuamos o tempo de adaptação. Dorival, tudo bem? Boa noite. Queria falar sobre uma alteração, acho que seria naturalmente comentada, do Wellington Rato, a entrada. Duas coisas. Você esperava, ele que é um jogador que é o único da linha que atuou em todas as partidas do São Paulo na temporada, você esperava uma reação tão rápida a partir daquilo que você imaginava? O que você imaginava na entrada do Wellington Rato? E você esperava algo tão rápido assim quanto ao gol, né, que ele mesmo marca? E uma segunda, até brincando, foi o melhor presente de hoje? Não tenha dúvida. Quanto ao presente, foi mesmo. Até porque seria um resultado importantíssimo para a nossa sequência e você passar de fase, uma fase complicada e difícil como essa, com um adversário que exigiu muito. Prova disso, o primeiro jogo no Morumbi, as dificuldades que nós encontramos. Então, eu acho que esse resultado aí soa muito como um presente realmente, mas o que eu pensei na hora, eu pensei em abrir um pouco mais nosso time para que fôssemos um pouco mais agressivos, ganhássemos um homem a mais de frente, pudéssemos ter uma aproximação ainda maior do Nestor, que vinha executando uma função interessante. Com isso, o Rato do lado, ele tinha sempre ali uma movimentação com o Luciano, que com a aproximação do Rafinha, com a chegada às vezes até do Nestor pelo lado, e o próprio Gabriel, que vinha desenvolvendo um ótimo trabalho ali, nós criássemos algumas boas situações nas triangulações, nós estávamos sempre envolvendo, né, de alguma forma, o setor esquerdo do Ituano. E quando eu coloquei o Rato, eu achei que nós ganharíamos um jogador ainda mais agudo pelo lado. Ele foi muito feliz. É lógico que você não espera que uma situação dessa aconteça com tanta velocidade. Ele acabou sendo premiado e fez o gol da nossa vitória. Dorival, boa noite. No sábado a gente conversava sobre o meio de campo, né? A sua busca ali por esses dois volantes. No caso, naquele dia era o Luan e o Pablo Maia. Hoje você teve o Pablo Maia e o Gabriel Neves. Então eu queria que você analisasse essa dupla, como é que você viu essa dupla, mas especialmente também o Gabriel Neves, as características dele que te proporcionaram também um jogo um pouquinho mais dinâmico com ele hoje, né? O Gabriel, ele tem um nível de acerto de passes interessantes, né? Toda bola que sai dos pés dele sai sempre buscando uma jogada um pouco mais à frente. Ele, pelo menos nessas partidas que eu vi, ele dificilmente joga para trás ou lateralmente. Eu acho que isso é um fato importante. Ele sentiu um pouco na virada do tempo, né? Na segunda etapa, nós tivemos que fazer a mudança rapidamente. Mas eu acredito que com o Maia um pouco mais plantado, a equipe ganhou muita força de combate, de marcação, né? Ele realmente tem essa postura e ele deu uma ótima sustentação, já que eles tinham, como eu falei anteriormente, um garoto que tem uma movimentação muito interessante, que joga de primeira, que pifa jogadores a todo momento. Na única jogada que ele teve livre, ele conseguiu colocar um jogador da equipe do Ituano em condições de gol. Então,
mereceu uma atenção especial, foi dada essa atenção. O Pablo cresceu também ali na função e eu acho que eu fiquei muito satisfeito, assim, de modo geral, com a atuação desse meio, da forma como foi trabalhando, com envolvimento, com troca de paz. E eu acho que sempre, nos momentos em que nós preparávamos uma jogada, nós sempre tínhamos uma opção, porque alguém estava por trás para dar, às vezes, aquele apoio natural, né, de uma jogada mais apertada. Quando ela retornava, nós virávamos o lado e conseguíamos uma infiltração. Então, eu acho que isso foi um fato importante e muito em razão da atuação do Gabriel. Dorival, agora são 00:22, então oficialmente já não é mais o seu aniversário, mas com toda a importância desse jogo, São Paulo classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, sua chegada, o time vencer, a partir de agora que já não é mais o seu dia, que você vai conseguir relaxar e curtir o seu aniversário? Olha, no futebol não existe isso, você não relaxa em momento nenhum. Você pode ter tido uma boa vitória, você pode ter tido até uma goleada num dia, mas no dia seguinte tudo zera, e se você não alcançar um resultado no final de semana, fatalmente você começa a ter uma dor de cabeça ainda maior. Então, por isso que é interessante a nossa profissão, porque você acaba relaxando realmente só nos momentos de férias, e olhe lá. Teve um bolo lá, muito legal. Não esperava e acabou acontecendo dentro do refeitório. Oi, Dorival, José Paes aqui da TV Gazeta. Como é que você viu a atuação do Marcos Paulo na partida de hoje? Muita gente entende que ele pode ser uma espécie de 12º jogador desse time do São Paulo pela qualidade técnica que ele tem. Você vê assim também? Acha que ele pode ser mais utilizado no restante da temporada? Um jogador com potencial técnico muito bom, tem arranque, parte em velocidade, tem finta, tem uma boa definição, tem tudo aí para alcançar um caminho muito importante na carreira. Vai depender única e exclusivamente dele, porque ele tem todo o potencial para que possa desenvolver. Com calma, com equilíbrio, aos poucos, vai ocupando seu espaço. Hoje ele lutou muito, se entregou demais e fez uma partida que nos ajudou bastante em todos os aspectos. Dorival Júnior aqui na frente, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. Parabéns pela classificação, pelo aniversário. Gostaria que você falasse das alternâncias ofensivas da equipe, que não teve o Jonathan Calleri, né, com dengue, e como que foi trabalhar o sistema ofensivo sem o camisa número 9, eu senti no começo do jogo um pouco de cruzamento, mais aquela enfiada, e depois mudou no segundo tempo mais para enfiada de bola, tanto que o gol sai numa jogada trabalhada de chute fora da área. Você teve que fazer essas mudanças ofensivas, a gente perdendo o camisa 9? Nós estávamos trocando bons passes, envolvendo pelos lados do campo, como eu falei, principalmente pelo lado direito. A Rafinha estava chegando com muita força ali, estava tendo uma aproximação, vinha sempre de surpresa, e é natural que a zaga adversária tenha trabalhado muito bem, estava muito bem posicionada para recepcionar essa primeira bola. E eu falei para eles que nós precisávamos travarmos o jogo, jogarmos um pouco para trás, rodarmos o lado para que pudéssemos atacar pelo lado oposto. E que fizéssemos essa movimentação com um pouco mais de velocidade, porque o nosso primeiro passe estava sendo muito lento, dando tempo da primeira linha de combate adversária poder sair em cima e nos pressionar, fazendo com que voltássemos bolas aos zagueiros, e isso não era interessante. Quando nós conseguimos botar um pouquinho de velocidade, nós chegamos envolvendo e criamos uma situação que foi muito interessante pela individualidade que o Rato usou. Então, foram duas solicitações, que houvesse essa movimentação de bola com um pouco mais de velocidade e, principalmente, no último terço, que partíssemos por um contra um, para que forçássemos uma jogada individual e buscássemos, de repente, um ataque mais direto. O Rato foi muito feliz na jogada e acertou um belo chute fazendo nosso gol. Encerramos então com o aniversariante do dia, Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Obrigado, Marcelo. Boa noite.